vamos lá então. Vamos imaginar, pessoal, que voltando naquele nosso PowerPoint da nossa última aula, vamos imaginar que vocês fizeram um teste em planta, né? E obtiveram a resposta, né? Vamos pensar de acordo com esse gráfico aqui, né? A gente consegue ver que é uma função, né, de primeira ordem, sem tempo morto, já começa logo quando a gente fez a excitação no nosso processo, tá joia? No tempo zero. E eu quero, então, obter agora as minhas constantes desse sistema de primeira ordem, seja então nosso ganho, nosso K, né, o ganho, e nosso tal, tá joia? Nosso tempo, né, característico aqui do nosso processo. Legal? Aqui eu posso usar, claro, métodos gráficos, né? Aqui eu consigo já ver, exemplo, que meu ganho é 20, né? É uma coisa bem complicada, tá joia? E através da inclinação desse meu resposta e aqueles processos onde a gente determina os 63,2% do nosso output, nós conseguimos determinar também a nossa constante de tempo, tá joia? Porém, muitas vezes, pessoal, esse dado não é tão bonitinho, tão lindo, assim, maravilhoso, ele tem ruído, né? A gente tem os dados experimentais que não são tão legais, a gente tem uma estabilização que tem um certo ruído, normal de acontecer nos nossos processos, no nosso dia a dia. Então vamos ver como que a gente vai fazer isso, tá bom? Então bora lá. Nós vamos entrar no nosso Google Colab. Eu vou já agora partir de um sistema já feito inteirinho por mim, vou explicar como ele funciona, tá joia? E nós vamos então fazer o upload que está aqui nesse material, tá joia? Do nosso sistema de primeira ordem, tá? Então é esse carinha, First Order System Regression. Tá joia? Então nós vamos fazer o upload deste nosso notebook já prontinho aqui para vocês, tá bom? Bem, próximo ponto que a gente tem é o seguinte, nós vamos ler os dados através, né, de uma planilha aqui Excel a gente está utilizando, tá? No qual essa planilha Excel contém duas colunas, uma coluna X, tá? Que é do meu tempo, no qual eu vou obter os meus dados, e os dados em Y, os valores da minha resposta do meu sistema. Legal? Então eu vou importar esse cara, que a gente vai importar, ok? Nesse casinho a gente vai usar esse arquivo fo.xlsx, tá bom? Se a gente quiser abrir esse carinha, vamos abrir aqui, ó, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo um download aqui, joia? Eu vou abrir esse sistema para vocês darem uma olhada como que ele é, joia? Um arquivinho Excel, ok? Deixa eu abrir o Excel aqui para vocês. Abrindo. Beleza, está aqui o Excel, joia? Então nós temos tempo e o valor de Y. Então se a gente for ver aqui um gráfico aqui de uma resposta desse sistema, sisteminha resposta bem parecido, né? No sistema de primeira ordem, ok? Ponto importantíssimo, pessoal, o delta de tempo de obtenção aqui desses valores, joia? Ele está sendo levado em consideração que ele é constante, ok? Então, se você obteve a cada 1 segundo, a cada 2 segundos, ok? A cada 1,7 segundos, não tem problema, tá bom? Então, vamos tentar trabalhar com esses dados, né? Com os deltas e espaçamentos de tempos iguais, porque é assim que a gente vai fazer a comparação dos valores reais com os valores preditos. Legal? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso Jupyter Notebook, tá? O nosso notebook aqui que está no nosso Google Colab. A primeira parte, claro, é a gente então instalar o control, igual sempre, bem simplesinho, tá joia? Importar o control, importar no nosso S como função de transferência, né? Então a gente determina S como função de transferência. E aqui, além da gente importar a biblioteca control, que eu já importei aqui em cima, e a matplotlib, que já usamos nas nossas últimas aulas, nós vamos importar mais duas bibliotecas, o pandas, para a gente poder trabalhar com data frames, e o numpy, para a gente trabalhar de forma simples e rápida com os nossos arrays, tá bom? Nós vamos ver que nós vamos importar mais uma bibliotequinha um pouquinho mais para frente, ok? Primeiro passo que a gente tem nesse meu sistema é nós lermos esse data frame. Então ele vai usar esse comando pd, que é do pandas, tá joia? Então, ó, eu chamei um alias pd, que é o pandas, em vez de eu escrever pandas toda hora, eu vou escrever pd, ok? Então, pandas.read_excel e o nome do arquivo Excel que vocês têm. Então, aqui
Tem um outro arquivo Excel? Altera o nome aqui, simplesmente bem facinho, tá joia? Então eu li esse arquivo Excel e aqui eu fiz um describe para a gente ver ó, quantos pontos eu tenho 1.501 pontos, os valores mínimos, máximos dos nossos valores. Legal? Bem, próxima linha, eu determino qual é o máximo valor de tempo no meu processo, determino o nosso delta de tempo que eu estou analisando os meus resultados e o valor, né, o count, ele vai me estar dando, então, aqui, a quantidade de dados que eu tenho, né, que é esse próximo, né, esse próprio aqui, count aqui desse data frame describe que a gente colocou. Legal? Bem, perfeito. Feito isso, pessoal, nós vamos fazer uma otimização aqui. O que eu estou fazendo nesse nosso processo? Tá joia? Nós vamos rodar uma função de transferência com um chute do nosso ganho, nosso K, e do nosso tal. Vou pegar essa função de transferência que eu rodei e vou comparar com a minha função, né, com o meu arquivo dos dados experimentais. E vou calcular o erro entre o valor numérico e o valor experimental. O que eu quero é minimizar esse erro. Então, o método, exemplo aqui, dos mínimos quadrados. Tá joia? Então, o que eu vou fazer aqui no nosso sistema? Eu vou importar aqui dois caras muito legais, joia? Muito utilizados, né? Quem conhece um pouco de Python. Duas bibliotecas, então, da SciPy, né? Optimize, eu vou importar um método de minimização, porque eu vou minimizar o nosso erro, tá joia? E do nosso scikit-learn, eu vou importar a métrica que é o mean square error, tá joia? Para que a gente calcule de forma simples e rápida o erro quadrático, né? A somatória dos erros quadráticos aqui do nosso relação entre os dados experimentais e os dados numéricos. Legal? Então, a minha função aqui que eu uso, pessoal, é bem simples, tá? Ó, eu vou importar um data frame, que são justamente o data frame dos dados experimentais que eu tenho. O x0, ele vai obter, então, vai ser a minha primeira variável que eu vou otimizar, né? Que é o k, nesse caso, kp, e o x1 vai ser o nosso tal. Feito isso, eu crio a minha função de transferência, então, sys igual a kp tal s mais 1, função de primeira ordem, ok? Rodo, então, aqui aquele básico, igual a gente fez, ó, rodo o step response, usando como tempo o tempo máximo dos nossos dados experimentais e o número de pontos que eu tenho dos meus dados experimentais. Joia? Com isso, agora, eu tenho um vetor dos meus dados experimentais, joia? E dos meus dados, né, numéricos. Agora, nesse caso, os numéricos, estão aqui o tfun, que a gente chamou, né, aqui no nosso caso, né, que são os nossos, da nossa função, eu pus de função aqui, ok? Que são os meus dados numéricos. Crio, então, um data frame com esses dados, e aí agora eu chamo o mean square error do scikit-learn para calcular a somatória dos erros quadráticos entre os dados experimentais e os erros numéricos, os dados numéricos, tá bom? Bem, tenho aqui a minha função, tenho meus chutes iniciais, chutei 1 e 1, simplesmente, chutão mesmo, a joia do K e do tal, e vou rodar uma minimização, ó. Então aqui eu estou rodando uma minimização, ok? Daquela relação entre a minha função de transferência e os meus dados, né, experimentais, não teórico, né, o numérico e o meu real, tá joia? Com isso eu fiz aqui, né, comparei os resultados, já tenho então aqui os valores e vou imprimir os valores do meu K e do meu ganho. Legal? Feito. Feito isso, pessoal, simplesmente roda o step response de novo e plota os dados e aí a gente pode ver os dados, os pontinhos vermelhos são os dados experimentais, estão um do lado do outro, que é uma cacetada de ponto que a gente tem, né? 1.500 pontos, então um a cada segundo, por isso que ficou super, super juntinho. E o linhazinha preta por trás, que são os meus dados numéricos. Legal? Então, obtive aqui o importante, essa linha aqui, ó, o valor do meu K, ó, o valor do meu K e do meu tal. Legal? Pessoal, esse caso eu utilizei justamente aquele casinho lá do começo do nosso curso, First Order. Criem dados de primeira ordem, rodem eles, exportem o resultado e testem usando
esse carinha. Vocês vão ver que vocês vão obter o mesmo CAI, o mesmo tal, muito, muito legal, com uma precisão muito boa. Tá joia? Então, para teste, é uma coisa super, super, super interessante e fácil de utilizar. Porém, pessoal, importantíssimo aqui, antes da gente fazer todos esses dados, vocês têm que lembrar de falar, eu vou olhar a resposta no meu sistema e entender se esse sistema, ele parece um sistema de primeira ordem, um sistema de segunda ordem ou um sistema de primeira ordem com tempo morto. E nós vamos aprender mais esses dois casinhos, segunda ordem e primeira ordem com tempo morto, já agora nas nossas duas próximas aulas que a gente vai ver aqui na sequência. Vocês vão ver que a mudança desse código é muito simples, muito fácil de fazer, que vocês podem expandir para outros tipos de sistemas facilmente. Tá joia? Valeu, valeu, vamos que vamos!